Está começando mais um Pode Valorizar. E, gente, hoje pode valorizar de verdade, porque o assunto aqui vai ser diferenciado, é um universo a ser explorado. Eu tenho muita curiosidade, porque eu digo que é a solução de todos os problemas, quase. Né? Quando mexe no bolso, quando mexe ali, né, com estratégia, planejamento a médio e longo prazo. Enfim, daqui a pouquinho eu vou falar, a gente vai conhecer um pouco melhor este nosso convidado. Mas antes eu gostaria de agradecer ao nosso patrocinador oficial, Águas Prata. Né, Águas Prata, você já sabe, né, gente? Estou cansado de falar aqui. O pessoal Beto, o pessoal saía de São Paulo, vinha para a cidade de Águas Prata, Água da Prata, porque achava que a água era medicinal. E ali, então, é remédio, não apenas uma água. Gente, então Águas Prata é pura, é leve, já sabe. Quando for comprar, é Águas Prata. E elas têm agora a opção, né, saborizadas. Tem, gente, tem de só. Eu adoro essa aqui, ó. Gengibre. Cadê ela? Aqui, ó. Gengibre é muito bom, gente. Eu e a Larissa, a gente briga lá em casa, porque todo mundo quer tomar gengibre. Mas a minha filhinha gosta do pink aqui, do limonade. Tem a citrus, tem soda, tem tônica zero. Águas Prata pensando em todos os momentos. Sem mais delongas aqui, primeiramente, queria agradecer. Para mim é Beto, para vocês pode ser Bertone, por causa já chegado. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Felipe. Prazer. E a Águas Prata te mandou um presentinho. Um pack, esse aqui é teu, tu vai levar embora. Legal. Pode usar com bebida alcoólica, pode fazer um suco, pode tomar à vontade também, é muito gostoso. Maravilha. Lançamento da Água Prata diretamente para você. Gratidão. Gente, hoje vamos descobrir um pouco sobre o universo da área contábil. É isso mesmo. Para começar a bater um papo aqui, Bertone, da onde saiu a loucura da sua cabeça de querer entrar nesse ramo? Porque cá entre nós, é um ramo que os microempresários, mega empresários ou autônomo quer fugir um pouco, ou tenta fugir. Sim. Da onde veio o pensamento, não, pô, eu quero trabalhar nessa área por isso? Conta pra gente aí. Bom, meus pais me influenciaram a ser um bom cidadão, né? Um bom filho e formar uma família. Sim. A gente vai crescendo e vai agregando pessoas que vão dando outros alicerces e vão dando, às vezes, a possibilidade da gente sair da base de formação nossa. Né? Meu pai caminhoneiro, minha mãe do lar. Sou Laércio Casalec, foi uma das primeiras pessoas na questão de ensinamentos, mais para o cunho profissional, que me engajaram para essa profissão. A referência. A referência. Eu trabalhava na fábrica, Casalec Móveis, comecei lá no almoxarifado, junto com o Lúcio e com o Lucas. Quantos anos começou lá? Eu tinha uns 17 anos. 17 anos. Né? Então começamos lá e eu, na verdade, comecei com um Orsini Planalto, com o Zé Antônio. O Zé Antônio. Né? Comecei como office boy ali no imobiliário Orsini Planalto, trabalhei uns 2 anos e meio ali e depois fui para a fábrica. Então, desde os 14 e meio, 15 anos, já tá na luta aí. Isso mesmo, fora de casa desde os 14. Tá? Nessa trajetória com o Laércio Casalec, ele iniciou alguns trabalhos ali na parte administrativa e eu estava concluindo o ensino médio e falou, num futuro, sou eu que sou técnico contábil aqui, num futuro eu vou precisar de um contador. Né? Isso, eu estava me formando, não tinha nenhum norte de qual profissão fazer. Não passava na cabeça. Não. Tudo começou ali na Casalec Móveis. Mas tinha algum relapso de alguma profissão? Quando era mais moleque? Você é jogador de futebol, bombeiro? Jogador de futebol, principalmente na nossa época, né? Isso aí acho que passava na cabeça de todos os meninos. Eu não era um fenômeno, mas era um cara bem guerreiro dentro do campo. Sim. Um lateral esquerda bem veloz, mas não deu nada isso. Joga bola ainda? Jogo muito pouco. Gostaria de jogar mais. Você ainda joga, tá bom. Os meninos estão crescendo, quem sabe daqui a pouco retomam com força. Vai ter uma motivação. Tem o Heitor e o Miguel aí para incentivar bastante. Que bacana, que bacana. Voltando na trajetória, passava na cabeça engenharia, alguma coisa assim, por já uma questão meio metodista, raciocínio lógico, essas questões. Me tira uma dúvida, eu falo que aqui a gente conversa e vai alinhando e vai dirigindo. Por ser essa parte metódica, tu falou aí, mas raciocínio aí, você acha que isso veio de você ou você acha que veio muito da criação dos pais? Porque hoje a gente fala muito da criação, né?
Mas, Ó, na tua pessoa, o que você fala? Felipe, nós somos em 5 irmãos. São 3 mulheres e 2 homens. Uhum. São os mesmos pais, a mesma Sim. casa e 5 pessoas distintas. Então, eu acredito que tem a gratuidade que Deus dá, uma capacidade para cada um, e a Um gente talento, né? vai desenvolvendo isso e colocando na sociedade. Uhum. Então, é claro, isso vai agregando conforme as professoras que vão passando no ensino fundamental, no ensino médio, vão aflorando alguma questão com uma certa naturalidade que, no meu ponto de vista, é Deus que vai colocando uma dose aqui, outra ali, para que junto a gente possa dosar isso de uma forma Sim. harmoniosa para a sociedade. Sim. E ali, então, logo no final do terceiro ano, tu já tinha o norte que seria a área da contabilidade. No final, foi a opção que eu agarrei. Não foi, eu sonho em ser contador. Tanto tem um fato engraçado nisso daí. Quando eu estava no segundo ano, inclusive eu estava fazendo tiro de guerra nesse ano, Fez o TG? fiz CG, Gostou? gostei. Foi como o próprio sargento disse, seria um ano ímpar, Eu não ia. apesar de ser 2006, ano par. E tu quer que seus filhos façam? Olha, depende deles. Eu acho que é um momento, eu não sei como está hoje, Sim. eu acredito que cada ano que passa, eles flexibilizam muito as regras e isso deprecia um pouquinho a vivência do que, por exemplo, eu vivi. Ou que as histórias que a gente sempre ouviu falar aqui em Pinhal, Sim. como era rígido uma questão lá atrás. Sim. Porque muitas coisas não são rígidas hoje e afrouxam o caráter principalmente dos meninos, dos homens aí em formação. Sim. Então eu vejo isso como importante, sim. Legal. E aí tu fez o TG? Fazendo o TG, estava passando, sempre o Jornal Nacional tinha uma matéria que passava no decorrer da semana toda, eles falavam de alguma profissão. E estavam falando do contador. E eu mal via minha mãe nessa época, porque eu saía cedo pro tiro de guerra, já ia trabalhar, voltava, jantava, pegava o material e ia para a escola, para a faculdade, quando já não pegava e saía do próprio TG para ir para a faculdade, né? Diretão. Então, um dia ela me ligou brava, falou, por que você foi escolher essa profissão de louco? Porque falou as anuências que são e tudo mais, mas eu não vejo dessa forma, né? Sim. Ela tem as suas peculiaridades, e é engraçado, né? Porque eu falei da questão lógica e tudo mais. Uhum. Mas a contabilidade é multidisciplinar, né? Ela mexe com muita questão de legislação, gestão de pessoas. Então envolve aí psicologia, direito, matemática, RH, né? Envolvido aí, fora a parte matemática e tudo mais, né? Então, Tem que ser bom em matemática, em números, para estar estudando contabilidade? a gente tem que estar... Não dá para odiar a matemática. eu sou um caso à parte, porque eu gosto muito de matemática, né? Mas falar assim, você tem que saber matemática? Não, você tem que estar empenhado. Porque com o tempo, com dedicação, talvez você se esforce e vai aprender. Mas seria o quê? Mais matemática financeira, porcentagem? Tem muitos ramos na contabilidade, como tem no mundo empreendedor, como tem na questão de negócios, finanças, né? Então tem áreas que vão abranger cálculos mais complexos, como tem áreas que você vai fazer uma aritmética simples, um percentual básico e por aí vai. Né? Entendi. Mas a questão não é nem essa, é às vezes o feeling. Né? Por exemplo, você, é fácil entrevistar alguma pessoa? Eu acho que não. Não é, mas você vai criando habilidades e tem um feeling da questão para aquilo. Sim. Então, nem tudo é só cálculo na contabilidade. Tem um feeling ali de analisar questões micro e macroeconômicas, de ponderar momentos e maturidades. Então, é uma série de fatores. Né? Sim. Lembrando, feeling, pessoal, é o olhar, né? Tem que ter um olhar do negócio para saber conduzir. Tu estudou contabilidade em qual lugar? Eu fiz ciências contábeis ali em São João da Boa Vista, na Unify. São Depois eu fiz pós-graduação na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, ali em Campinas. Legal, show de bola. Dá para ver no teu feeling que tu também tem uma paixão ali, um feeling do ramo do empreendedorismo. Dá para ver que tu gosta disso. Né? A gente já teve outra conversa e ficou muito nítido isso. Você tem uma paixão pelos negócios. Né? Você acha que isso faz parte para ser um bom profissional?
olhar para o ramo do empreendedorismo de uma forma diferente? Colabora muito, né? Então, tem um colaborador, tem um contador que vai gostar de fazer as partidas dobradas, as demonstrações contábeis e nem olhar para a pessoa. Ele está completamente focado na parte operacional ali para retratar a questão histórica da sua empresa, né? Mas a contabilidade não se resume a somente isso. Então, a gente olha para o passado, para o presente, projetando o que se pode conquistar no futuro. Sim. E para isso você tem que olhar com um olhar mais amplo, né? E com várias competências. E nisso vem a empatia, vem a vontade de colaborar com o aprendizado contínuo. Sim. E nisso está enraizado o empreendedorismo, né? E por mais que o brasileiro tenha uma vontade inata de empreender, ele é muito mais teimoso do que técnico ou estrategista. E essas questões têm que ser desenvolvidas. Sim. Na Contabilidade, na minha trajetória, né, eu tive ótimos professores que foram me ensinando isso, né? A Solange Venturelli, onde eu participei e tive o contato imediato com a contabilidade também, é onde eu aprendi muito isso. Né? E eu vim, ao longo do tempo, consolidando isso com erros e acertos, né? Tanto os pessoais quanto profissionais, para chegar na forma que a gente apresenta hoje. Sim. Né? Então, quando tu fala que você teve a oportunidade e a escolha ali no Casalec, teve ali uma opção de você estar trabalhando no setor. Sim. Isso já foi durante os 4 anos? Aconteceu mesmo para depois? Olha, ali eu fazia serviços administrativos, tá? A gente estava desenvolvendo uma coisa futura, né? Então tinha familiaridades com partes de relatórios financeiros e tudo mais, mas não era a contabilidade em si. Né? Eu colaborava com outros funcionários que estão até hoje lá na Casalec, né? Que me ensinaram muito. Sim. E isso foi dando um alicerce para depois eu começar meus passos contábeis no Pérola, no escritório ali de Mogi Guaçu. Pérola Organização Contábil. Então, passarinho bateu asa. Sim, senhor. A primeira experiência foi no Casalec? Foi. Na parte de finanças, sim. Aí depois tu foi para Mogi. Mogi Guaçu. Fui para lá para 2009 e fiquei até 2017. Ficou um tempo bom. Sim. Morando lá ou morando aqui? Um tempo eu fiquei lá, uma época eu fiquei pingando para lá e para cá. Né? Trabalhando na área contábil? Trabalhando na área contábil, sim. Aí a gente começa a falar agora de uma loucura maior, né? Se a sua mãe falou que você era louco lá atrás de escolher o ramo, agora você tem que olhar para ela e falar, mãe, eu escolhi o ramo e quero empreender nesse ramo. Justamente. E não deve ser fácil. E quando eu fazia a graduação, eu falava que jamais ia ter um escritório contábil. Né? Porque isso foi... Eu fui criando competências e abraçando oportunidades ao longo do caminho. Sim. Né? Eu poderia ter trabalhado numa KPMG para fazer auditoria, por exemplo, trabalhar num grande escritório aí em São Paulo e ficar enfurnado numa questão mais metódica, mais ali técnica. Né? Mas os caminhos que Deus trilhou para mim talvez foram outros. Mas tu queria criar esses caminhos alternativos para ir crescendo e tudo mais, chegar no empreendedorismo, ou foram portas que foram se abrindo naturalmente? Foram portas que foram se abrindo, e aí eu fui me reconhecendo, verificando que eu tinha outras aptidões. Né? Não só essa parte lógica, por exemplo. Né? A habilidade de compreender a situação de dificuldade do empresário ali e desenvolver metodologias para que ele devagarinho vá criando mecanismos para ele absorver aquela questão que ele horrorizava, que ele repudiava, que ele não queria nem saber, mas mostrando com outras óticas que aquilo é importante para a saúde financeira da empresa dele e que isso reflete nos anseios familiares dele, por exemplo, e pessoais. Sim. Eu me vejo muito nessa parte, porque quando eu fui para o Sul, né, onde eu conheci a patroa, em 2016, quando a gente chegou aqui, ela sendo mais da área de jornalismo, né, até hoje está estudando jornalismo, aceitou, né, estudar o jornalismo, que é nítido nela, né, o talento. Eu sempre do ramo da publicidade. Quando a gente chegou aqui, a gente queria lançar um jornal. E era um jornal que chama Foca no Galo. Porque Foca era o símbolo do jornalismo e o Galo é o símbolo da publicidade. Não, vamos fazer um jornal de focar, né? Foca no Galo. Mas eram os dois sistemas. Só que foi acontecendo tantas coisas durante o decorrer dos anos e meses que portas foram se abrindo e de um jornal a gente viu a necessidade, né? Começou muito social media, redes sociais
A gente foi para São Paulo, se especializou em rede social e conseguimos construir nossa agência, mas o desejo de ter um meio de comunicação nunca tinha morrido. E estamos aí com a revista. Legal. Eu me vi bastante nessa historinha. Ótimo. Legal, show de bola. Vamos falar um pouquinho dessa questão da vida da contabilidade, do ramo, vamos dizer assim. Uhum. Depois eu quero saber um pouco mais sobre ele, ponto, né? Quero saber o porquê desse nome, né? O pessoal também deve ter curiosidade aí. Legal. Né? Aquele helicóptero que vocês viram andando sexta-feira na cidade? Não é ele. Não é. Mas vamos conversar um pouquinho sobre esse ramo que eu acho que é enigma para muita gente. Então, aqui não quebrar os paradigmas. Uhum. Tenta resumir para mim contabilidade de forma geral, bem simplificado, sei lá, para a tiazinha que está sentada na calçada nesse momento. Certo. Como você explicaria para ela o que é contabilidade? O resumo da contabilidade, ela é uma ciência documental que registra os fatos econômicos e financeiros para retratar a situação econômica e financeira da empresa ou de um negócio, porque pode ser de uma pessoa física, né? Ou familiar também. Familiar, né? Não importa a composição societária do negócio. Né? Vocês sabem que eu vou puxando o gancho aqui. Existem famílias que contratam uma contabilidade para gerenciar a conta da família? Sim, sim, com certeza. Por quê? A época do ano é propícia. Nós vamos falar de imposto de renda da pessoa física de março a maio. Né? Uhum. Se você não tem as personalidades jurídicas de uma organização de empresa, mas tem um negócio que gera alguma situação, no mínimo você está sujeito à tributação de imposto de renda sobre as receitas oferidas. Vamos falar um produtor rural. Então, nós temos, sei lá, vamos falar que nós somos irmãos, somos herdeiros aí das fazendas tradicionais, a gente não organizou um agronegócio com CNPJ, uma empresa formal. A nossa pessoa física está vinculada num CNPJ, mas a apuração é na pessoa física. Sim. Essa apuração pessoa física ela pode ter folha de pagamento ali, o CNO, que é o antigo SEI, além das apurações dos tributos, até de ICMS, sim, da operação da mercadoria. Dividindo para o pessoal e entendendo junto com a gente. Vamos ser bem leigo, eu vou ser bem leigo no assunto, você vai nos ajudando. Uhum. Vamos tentar mostrar para o pessoal. A gente está agora na época de falar bastante do imposto de renda da pessoa física. Quem tem que pagar esse imposto de renda? É o CLT, acima de o que ele precisa ganhar? Quem cobra ele? Como funciona esse ramo? Uhum. A declaração do imposto de renda da pessoa física, ela não é somente para apurar e recolher alguma coisa. Ela é uma obrigação acessória. Então, é bem legal falar isso. Existe a obrigação principal e a obrigação acessória, em qualquer universo. A obrigação principal é o recolhimento do tributo. Né? E quando a gente fala tributo, ele abrange imposto, taxa e contribuição. Né? O imposto de renda é um imposto. Né? A contribuição social é uma contribuição. Cada uma tem uma destinação específica no órgão público. O IPVA é do carro, o IPTU é da casa. O imposto de renda é do dinheiro que eu ganho. É sobre a renda. É sobre a receita que eu tenho para mim. Justamente. Que acima de um valor eu preciso... Uhum. Então, vamos lá. Todo tributo ele tem uma finalidade de parte da sua renda ou parte de uma negociação ir para o governo. Algumas dessas rendas no governo vai para uma finalidade geral, para o Caixa Geral, outras vão para uma finalidade específica. Por exemplo, o FGTS, que a empresa recolhe em favor do funcionário, ele vai para a habitação, ele financia saneamento e habitação. Né? A contribuição social... O período que fica parado lá. Isso. Enquanto o fundo de garantia do funcionário está parado, esse parado está financiando... Ele gera recursos, porque ele gera o JAN lá, que é o recolhimento, a geração de remuneração do empregado, mas ele gera muito mais. A Caixa ela faz um reinvestimento desse fundo para gerar recursos e isso administrar obras até do governo de saneamento básico, por exemplo. Né? Então, o brasileiro, ele não se aprofunda na finalidade do tributo. Eu não estou defendendo aqui que nós temos que recolher que o valor que a gente recolhe de carga tributária é certo ou não. Sim. Mas o fundamento dele, o fato gerador da aplicação, ele é bonito. Aí a gente vai para a esfera jurídica, do direito público, onde a contribuição das empresas e dos cidadãos, ela possibilita a geração do que hoje a gente tem. Hoje nós temos muitas facilidades. Educação,
habitação, vias públicas, estradas, faculdades. Hoje a gente tem muita facilidade para Que tudo. é gerenciada do dinheiro do imposto de renda. Sim, existem situações onde teve ingressos de dinheiro de entidades privadas, de ONGs e tudo mais, mas o tributo bem administrado, ou parte do que foi bem administrado, foi aplicado em favor da sociedade. Nossos pais, nossos avós tiveram a mesma situação de hospitais, de escolas, de transitação. Era fácil ir para o Sul? Hoje não é fácil ir para o Sul? Sim. Você conheceu sua esposa lá. Acesso a tecnologias, internet. Há 50 anos atrás era fácil? Não. Parte desse dinheiro foi para lá. Poderíamos estar melhor se o tributo fosse muito melhor administrado, com certeza. Mas Essa não estamos história, aqui o pra falar Brasil disso. poderia ser país de primeiro mundo. Você acha que poderia? Com certeza. Mas não, se a gente querer que essa responsabilidade seja só dos governantes, isso jamais vai acontecer. Isso acontece muito, né? Porque a pessoa fala, o fulano, político X, ele rouba muito dinheiro nosso. Só que o cara tá lá sonegando imposto. Né? Então, 1 centavo ou 1 trilhão de reais é seu ou não é? Não deveria ter peso, não é seu, não é seu. sim. Agora, por exemplo, assim, eu tenho acesso a R$3 e roubo R$3. Aí um governador Y tem acesso a 1 trilhão e rouba 300 mil. Se for ver na proporcionalidade, eu sou mais ladrão que ele, então. Se te colocar no lugar dele, talvez faça pior. Entendeu? Então, a ocasião faz o ladrão? Não quero entrar no mérito de clichês e frases Sim. expressivas quanto a isso, mas o que a gente tem que se convidar é um ciclo contínuo de autocrítica em relação ao meu meio. Eu comigo mesmo, eu com minha família, eu com minha sociedade local e ir estendendo para que o que eu posso colaborar para que isso seja melhor. Steve Jobs já falava, né, que o lugar mais rico que você pode, o bem mais rico que você pode ter é uma cama, um travesseiro bem fofinho ali para você dormir, né, com a mente limpa, tranquila. Sim. Eu gosto, falando disso, eu gosto de lembrar, cada um tem a sua espiritualidade, sua religião, mas é tão interessante que a Bíblia sempre vem à tona, né, e lá fala que é de César, dá César. Então, assim, se não é meu, eu faço. Eu vou me controlar aqui porque o tributo é um cenário muito grande que cria vários assuntos aí, Sim, né? Mas a finalidade do tributo é essa, né? Aí, por exemplo, o imposto de renda, voltando na situação, a obrigação principal, eu recomendo o tributo. A obrigação acessória, tudo praticamente, a gente se autodenuncia. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Eu vou comprar sua casa. Eu vou estar incidindo no mínimo aí no tributo do ITBI, que é um tributo que é a transmissão da propriedade que vai para a prefeitura. E vai depois ter as verbas cartorárias. Eu autodeclaro isso. Na hora que nós vamos no cartório e apresenta o compromisso de compra e venda, lá está especificado o valor da operação e nisso tem uma tabela para aplicar o valor. Então, eu me autodenunciei para gerar a base de cálculo e aplicar um percentual. Só de ir no cartório registrar a firma, eu fiz o governo já sabe que eu comprei. Então, o ato de ter ido no cartório, de ter ido na prefeitura, gerar as bases para o TBI, anunciar isso aos entes, já é uma obrigação acessória. Ele é acessório. O principal é o quê? Com esse assessoramento, eu recolho o tributo. Sim. Na hora que eu emito uma nota de venda, por exemplo, a Águas da Prata vai fazer a venda desse conjunto aqui para mim. Ele vai emitir a nota fiscal de comercialização de mercadoria, no caso dele de industrialização, ele vai se autodeclarar, emitindo a nota fiscal, o documento fiscal que vai amparar a base de cálculo do IPI sobre a industrialização, engarrafamento disso aqui, a embalagem e tudo mais. Sobre o ICMS, que incide na circulação de mercadoria. Sim. Sobre o PIS e o COFINS, que incide sobre o faturamento. E vai da base de cálculo no mínimo do IR da contribuição, que são sobre a receita, sobre a renda, sobre o resultado. No mínimo, a gente vai ter isso. A nota fiscal é uma das obrigações acessórias. Aí eu vou cumprir as obrigações acessórias mensais e anuais, que vão dar base para cada um desses tributos que eu mencionei aqui, para gerar o recolhimento. Sim. Então, tudo é autodeclaratório. Sim. Voltando para a sua pergunta, para parar de dar tanta volta, o imposto de renda da pessoa física, ele é uma obrigação acessória, onde ela é uma declaração anual de ajuste.
Então, existem diversas vertentes que podem acontecer no imposto de renda da pessoa física. Por exemplo, eu trabalho para você, somente para você como um assalariado, CLT. Então, na hora que você faz a minha folha, na hora que você transmite a folha, existem as obrigações acessórias da folha, onde você se autodenuncia para recolher o FGTS Certo. e você vira o fiel depositário para reter o INSS e o imposto de renda sobre a minha renda. Você desconta de mim o INSS para que lá no futuro eu goze de algum benefício previdenciário, seja por afastamento de doença, seja se eu fosse mulher por um auxílio maternidade, Plano de saúde. se eu fosse preso, um auxílio reclusão, para meus filhos e minha esposa gozar de uma remuneração, ou na minha velhice eu gozar da aposentadoria. Perfeito. Fundo social. E também a questão do FGTS, que você não vai dar para mim direto, vai depositar na caixa. Por quê? Porque eu talvez não saiba administrar esse dinheiro, deixa daí lá guardado. Quando eu for comprar minha casa, quando eu for romper o nosso vínculo aqui com 70 anos. Isso o governo criou, talvez, para tentar ajudar as pessoas no médio e longo prazo? Sim, eu vejo nessa sistemática. Na década de 60, 70, onde foi evoluindo a questão da CLT, né, das leis de consolidação do trabalho, e criando artifícios para que a classe trabalhadora que não tinha, e talvez até hoje, não por falta de acesso à informação hoje, mas para falta de discernir em buscar conhecimento financeiro, foram criados instrumentos aonde, de uma forma ou de outra, de forma colaborativa, gradativa e pequenininha, vai se criando um fundo de reserva para alguma situação específica. Então, se bem utilizado, o governo também cria mecanismo para criar um fundo de reserva até para o cidadão. Sim, e querendo ou não, fica uma fuga para o governo também, né? Sim, só que o brasileiro é muito criativo, né? Então, o governo às vezes cede algumas questões para facilitar o acesso desses recursos e o brasileiro cria artimanhas para antecipar isso daí e usar a bel prazer sem uma finalidade específica. É aí onde muitos jovens às vezes têm acesso fácil a isso, sem uma programação de longo prazo, e na hora que vai precisar de fato daí, o governo é ruim, o mundo é ruim, todo mundo é injusto comigo, eu sou um coitadinho e não consigo nada. Mas às vezes foi falta de orientação, foi ações imediatistas, e por aí vai. Da mesma forma que o INSS. O INSS, todo mundo paga um pouquinho para contribuir, financiar uma classe. Só que existem várias artimanhas onde cada vez mais o fundo da Previdência Social está escasso em relação à demanda. Existem meios hoje onde os jovens deixam de contribuir com isso e partem para uma previdência privada ou para outras fontes de gerar um recurso futuro lá na aposentadoria, não pelo recurso social, aonde lesa a classe intermediária ou avançada que estaria prestes a gozar desse recurso ou que vai gozar lá no futuro ou que já está gozando. Entendi. Então o governo vai fazendo o quê? Coloca artimanhas de acesso a novos valores, de recálculos e reajustes desses benefícios para tentar administrar o fundo disso daí. Sim. Eu quero entrar nesse assunto também que tu mencionou agora. Vamos continuar ali no imposto de renda da pessoa física. Valores. Para a pessoa entender. Então vamos lá. Antes eu vou concluir o raciocínio como concluir. Sou seu funcionário seletista. Você reteve na fonte. Eu tive um rendimento anual aqui com você de R$30 mil. Estou obrigado a declarar? Não. Mas eu sofri na fonte a retenção do imposto de renda de R$170. Se eu quiser restituir parte ou tudo isso aí, eu faço a declaração anual de ajuste. Lá o sistema da Receita Federal vai fazer um cálculo e vai falar assim, olha, você tem direito a restituir desses 170 retidos, você tem direito a restituir 130 por alguma situação. E aí existe a modalidade de apresentar a simplificada ou a completa. E aí são os cálculos, se eu vou colocar despesas dedutíveis ou se eu vou permitir que o sistema faça uma glosagem da base de cálculo em 20% do percentual. É uma situação. Agora, se eu sou CLT com você e tenho uma casa de aluguel, eu sofri na fonte a retenção aqui, e aí o meu inquilino, eu declaro que o meu inquilino paga para mim de aluguel. Eu tenho duas fontes de renda. A declaração anual de ajuste serve para isso também. Eu tenho uma base onde eu sofri retenção, mas eu tenho uma outra fonte. Eu somo as duas bases, talvez possa escalonar no percentual tributário da tabela progressiva do imposto de renda,
faço os cálculos, analiso se a completa ou se a simplificada é a mais interessante para o meu cenário, vejo as minhas despesas dedutíveis, vejo se eu tenho alguma estratégia tributária com VGBL, PGBL, de Já não retém apuração. como reteria antes. E aí, às vezes, eu pago aí, nesse caso, eu vou pagar um complemento. Porque eu retive uma parte aqui, mas sumi com uma outra renda que não teve retenção na fonte e vou lá e faço. Quem sofre muito disso? Professor, por exemplo. Eu dou aula em 3, 4 lugares. Enfermeiros, que trabalham em 2, 3 hospitais. Sim. Então, ele tem os empregadores que declaram Sim. isso hoje no social, na DIRF, que são as fontes de cruzamento de dados da Receita Federal, que se eu não declarar, ela vai lá e alguém já, entre aspas, já me dedurou, porque ele cumpriu uma obrigação acessória para confrontar com a minha obrigação acessória. Eu paguei ele, mas aí ele não foi lá e não pagou o governo. E nem é só, existem várias situações que me obrigam a estar obrigado a entregar o imposto de renda ou não. Por exemplo, cada um tem um limite. Então, o imposto de renda da pessoa física de rendimentos tributáveis, como o salário, como o aluguel, rendimentos superiores a 33.888, se não me falha a memória, para essa declaração. Mas existem 33.888. Existe um plano aí para a tabela de isenção aumentar e, consequentemente, esse limite vai subindo. Mas, por hoje, é o valor atual. Existem outras situações que te obrigam a entrega. Por exemplo, se eu tenho bens acima de R$800 mil. Então, eu tenho uma fazenda de 1,5 milhão e não tenho renda nenhuma. Estou obrigado a declarar? Sim. Simplesmente por eu ter o bem. Eu não tenho uma fazenda, mas eu tenho duas casas. Eu tenho várias casas, tenho vários carros, tenho uma participação societária na onde dá R$930 mil. Estou obrigado à declaração. Mesmo que não entre nada? Mesmo que eu não tenha rendimento sobre isso assalariado, tributável ali. Aí eu vou começar a defender algumas pessoas. Vamos lá. Aí a gente fala, para tudo tem imposto. Né? É legal quando você vê que o governo pensa de uma forma interessante para ajudar. Maravilha. Só que daí você paga o imposto de renda, pessoa física. Aí você tem que pagar o IPVA, o IPTU. E o dinheiro que sobrou para você compra uma água, o que era 5 poderia ter custado 4, porque tem imposto também. Aí tudo tem imposto. Tudo tem o tributo. Tudo tem o tributo. Tributo. Daí algumas coisas são impostos, outros são taxas, outros são contribuições. Verdade. Aí no final do meu pagamento de R$3 mil, eu fiquei com quanto? A carga tributária tem que estar embutida. O que acontece muito é a situação assim, né? Nossa, essa água custa R$10. Eu queria pagar menos. Aí você que é o industrializador da água, você não vende sem nota? Então nós dois ficamos com o lucro no nosso bolso ou uma redução da carga tributária no nosso bolso. Sim. No aspecto social, se nós formos falar de uma contabilidade social, uma responsabilidade social, nós estamos lesando alguém. Sim. Ou possivelmente até nós mesmos. Uhum. Mas eu não concordo de pagar 15% de IPI nessa base de água. Eu também acho alto. Mas a gente resolve o problema ficando com esse tributo no nosso bolso? É coisa que a gente tem que começar a pensar. Talvez fazer... E muita gente reclama sem ter o menor fundamento. Eu vou dar um exemplo real. Um empresário, ele falava para mim que a carga tributária é muito alta. Ele estava no teto do Simples Nacional, pagando aí na base, não estava no teto, mas em torno de uns 12% de tributo sobre o faturamento dele. Só que ele faturava nem 1/4 de nota. 12 dividido por 4, 3. Certo? 3%. Eu falei, fulano, qual seria uma carga tributária justa? Uns 4, 5%. Eu falei, olha que engraçado. Você não fatura 1/4 e está pagando 12% do 1/4 que você está faturando. Se você for ver, você está pagando menos e nem está recolhendo sobre esse menos porque você está devendo para a Receita Federal. Então, a questão não é a redução da carga tributária, é primeiro a conscientização. E a conscientização é de várias formas. Eu acho bonito o Sebrae, por exemplo, levantar a bandeira do empreendedorismo. Mas antes de levantar essa bandeira, deveria ter uma preocupação de dar um alicerce
de questões jurídicas, tributárias, societárias e responsáveis na parte que envolve toda essa questão de empreender. Porque você formaria cidadãos mais conscientes, seja ele funcionário, seja ele como patrão, né? Seja ele como próprio negócio. E nisso abriria-se possibilidades da gente ter mais força, pessoas competentes, maduras, para exigir de fato uma redução da carga tributária. Por quê? Porque nós já não sonegamos. Agora é tão somente má gestão. Tá? Então, a obrigação acessória são instrumentos de administração pública para verificar como que está o histórico daquele contribuinte e onde o governo, seja em qualquer esfera, federal, estadual, municipal, focar esforços de fiscalização e controle para verificar se ali não está havendo uma lesão de um em relação aos demais. Tá? Imagina só, você ia se sentir confortável. Eu sou o ricaço da cidade, faço falcatrua, ninguém me pega, cada dia estou mais rico, deixando a sociedade cada vez mais à mercê. Porque todo recurso que eu pego daqui da cidade, que vocês me financiam, eu pego e aplico no exterior. Inconscientemente ou internamente, não te causa uma certa injustiça? Claro. Então, hoje talvez a gente não para pensar dessa forma, a gente pensa muito no nosso. Por quê? Porque nós somos guerreiro, batalhador, quer se posicionar, quer construir o que a gente está proposto a evoluir. Mas a gente esquece de ver que a gente, querendo ou não querendo, está sendo alicerçado e amparado pelo outro concorrente, porque tem concorrente sadio e o concorrente me estima ser melhor amanhã do que hoje, porque senão ele vai me engolir. E por ter uma amizade, saber que também eu não vou atender todo mundo, por demanda, por oferta ou até por afinidade. Né? Existem N situações que a gente pode ter uma visão diferente do seu próprio negócio e do meio. Né? Falando de negócios, tu mencionou aí concorrentes, vamos falar de empresas. Direto ao assunto. Para o cara que quer empreender hoje, o melhor caminho é o MEI mesmo, para dar o seu primeiro passo? Como que você olha essa visão? Depende muito do que o cara vai fazer? Como que você enxerga isso? Todo mundo que faz pergunta gosta daquela palavra que às vezes a gente nem sabe o significado, da responsividade. Né? A responsabilidade é a habilidade de responder sim ou não. Né? Então, por exemplo, essa pergunta que você fez para mim, o meio é o melhor caminho? Às vezes você quer a resposta sim ou não. Mas tudo que depende de diversas questões, eu vou ter que falar para você, vamos analisar o seu caso, vai depender de várias coisas. O MEI, ele tem o universo que compõe as arestas dele. Tudo tem um limite, tudo tem uma delimitação. Então, o MEI tem uma delimitação de faturamento, ele pode faturar até R$81 mil ano. Hoje está 81 mil. 81 mil reais ano. Mas se eu abrir o MEI hoje, é dia 25 de março, se eu abrir o MEI hoje, eu posso faturar R$81 mil em 2025? Não. Eu tenho que proporcionalizar minha receita para os 9, 10 meses aí. Como se fosse o CLT quando você paga. Certo? Se eu fui contratado dia 25, eu não vou receber o salário de março. Ele vai proporcionalizar e por aí vai. Então o MEI tem a limitação de faturamento, tem a limitação de funcionários. O meu negócio exige quantos empregados? O MEI eu posso ter tão somente um. Mas a minha empresa eu preciso de um quadro societário, vai ser eu e o Felipe. Não pode. O MEI é um empresário individual, é somente ele. E tem mais. Eu já ouvi falar assim, o MEI ele foi feito para o cara que vende pipoca na praça? Olha, o fundamento do MEI é o quê? Existem muitas pessoas na informalidade, tanto sobre o rendimento de renda dele, quanto em relação ao que ele vai prospectar de aposentadoria. Então pega o tiozinho que vendia pipoca na rua, não tem formação, não tem nada, ele ralava na rua, carregando aquele carrinho de pipoca e não tinha nem a preocupação que daqui 15 anos ele não vai estar aguentando mais carregar aquele carrinho, ele já está idoso e aí está na hora dele aposentar. Daí ele vai lá e ele não tem recolhimento nenhum. Como que ele vai sobreviver? Então o MEI solucionou ele. Hoje o melhor recolhimento para você gozar de um benefício de um salário mínimo federal é o MEI. Enquanto o MEI paga 5% de INSS sobre um salário mínimo, o empresário individual
o empresário, seja individual, limitada, o regime que ele for, se ele pagar sobre um salário, ele vai pagar 11%. Ele vai pagar mais que o dobro do que o MEI paga, para ter o mesmo benefício nas mesmas arestas. Entendeu? Então, foi um meio do governo criar uma porta de regularização para esse pessoal mais simples, Sim. como também de fomentar um regime extremamente facilitado, tanto da abertura, quanto da administração, quanto do recolhimento, para que você inicie o seu negócio, vá aprendendo algumas coisas e evolua. Então, o MEI, ele pode ser uma porta de abertura? Sim, se a sua atividade econômica estiver enquadrada dentro da atividade. Ah, eu sou médico, eu posso iniciar no MEI? Não, a atividade não é permitida. Eu sou contador, eu posso? Não, não é permitido. Já foi, não é mais. Ah, eu sou pipoqueiro, posso? Posso. Manicure? Manicure, posso. Tem muito, o que acontece muito? Pessoas camuflam atividades para iniciar no MEI. Ah, eu sou advogado, mas eu vou iniciar com uma atividade de cobrança para conseguir emitir algumas notas ali e abrir o meu escritório de advocacia como atividade de cobrança. Existe, infelizmente existe. E existem muitos outros exemplos que a gente pode dar em relação a isso. A ideia aqui não é dedurar, olha, existem esses caminhos, mas é mostrar o empresário, o brasileiro, ele entende a regra do jogo ou para facilitar o começo dele, ou para driblar o sistema. Com malícia, sem malícia, eu não sou juiz, eu não sou Deus, eu não faço julgamento de valor, eu oriento. Você for lá, bater na L.Contabilidade, falar, eu quero abrir assim, você não pode abrir no MEI. Por que você quer semear? Porque eu já sei da carga tributária. Tá bom, vou te dar orientação, é assim, sensado. Eu não posso te resguardar em relação a isso, você vai estar sujeito. Mas meu primo faz 15 anos que ele faz isso. Qual argumento eu vou ter? É minha responsabilidade? A minha responsabilidade é te dar orientação. Então eu vou te dar orientação. Se você quer seguir por esse caminho, seja para sempre ou só no começo, é a sua estratégia. Tem gente que arrisca tudo, né? E dá certo. Tem gente que arrisca pouco e perde esse pouco e mais um pouco. Então é o perfil da pessoa. É que nem você investir na bolsa de valores. Antes de mais nada, eles vão fazer você responder um questionário para identificar o seu perfil e você ter ciência do seu perfil. Se você é conservador, moderado, agressivo, super arrojado, e por aí vai. Você assume os riscos do seu negócio. Não adianta, a própria legislação fala isso. Ninguém pode alegar ignorância pela legislação, por mais que você não tenha conhecimento dela. Se você não tem conhecimento é porque você já começou errado. Você não pesquisou, você não estudou. Então, você faz meio que o papel de um médico. Você vai orientar, fumar não vai bem à saúde, pode causar câncer. Legal. Mas eu quero continuar. Tudo bem, esse aqui é o remédio para não doer meu coração. Você colocou um ponto que eu gosto muito, porque eu gosto sempre de correlacionar a contabilidade, principalmente a forma que a gente trabalha na L.Contabilidade, com a medicina holística, que hoje está muito crescendo essa vertente. A gente vê médicos aí segmentando o seu mercado, agregando valor, escalonando o valor das consultas, mas agregando valor para o perfil que quer adquirir aquilo ali. Né? Então, olha só, segmentação, você atinge um nicho. Né? Tem gente que não vai dar bola para aquilo. Tem gente que vai ser... eu vou viver para isso porque eu quero conquistar a minha saúde. Cada um valoriza uma questão. Aonde está seu coração, está seu tesouro. É isso. Né? Então, é onde ele está. No ganho a curto prazo, no equilíbrio entre a saúde, finanças, mercado, família, religião, espiritualidade. Então, onde está o meu equilíbrio? Porque isso também, né? É o fator, tipo, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar mais. Quero empreender para ganhar dinheiro, mas qual é a razão de tudo isso? Porque é dinheiro para quê? Né? Então, você comparar com a medicina, a gente fazer uma triagem, verificar a sua saúde, a sua maturidade em relação àquilo ali e dar um processo contínuo daquela manutenção de qualidade, esse é o fundamento da contabilidade de qualquer aspecto. Mas como você não é uma multinacional que tem os melhores profissionais, eles são extremamente caros, a gente traz uma sistemática para ofertar esse serviço terceirizado,
criando um histórico, é dia a dia que isso vai ser desenvolvido e a gente vai crescendo junto. Sim. Isso tange vários aspectos da vida, profissional, financeiro, familiar, no matrimônio, Sim. várias vertentes. Vamos entrar nesse assunto aí, que eu quero saber um pouquinho mais sobre o Eliponto. E como eu sei que tem bastante dessa questão de orientações, gerenciar, ajudar, né, a gerenciar, enxergar, né, saber de onde está saindo, saber de onde está chegando, mas eu tinha meio que 3 perguntinhas na minha cabeça que eu queria ajudar o pessoal, que era a questão do imposto de renda, questão do empreendedorismo, principalmente questão MEI aí. Vou falar sobre esse assunto e a gente vai falar um pouco sobre ele, ponto. Tá. Vamos dar um algo... arremate, então, primeiro no imposto de renda? Vamos. Nós falamos de renda, falamos de bens, também tem rendimentos isentos e não tributáveis, que dependendo do valor, agora não vou lembrar de cabeça, mas acho que é 300 mil. Então, eu recebi um prêmio da Mega Sena, né? Dependendo do valor do prêmio, ele já foi tributado exclusivamente na fonte, mas eu sou obrigado a declarar. Né? Eu recebi uma doação, uma herança. Eu declaro, mas eu não... Mas você não vai ter tributação sobre tributação. isso. Então, olha só, a obrigação acessória. Uma herança não é assim mais, né? Uma herança é lançada também, porque é um rendimento isento e não tributável. Dependendo do valor, você lança ela a questão informativa. Então, essa questão que ia ficar perto de 30%? Não, olha... Só especulação. Existe o ITCMD, que é um tributo estadual, que ele incide sobre herança. Ele tem suas vertentes, tem algumas anuências para fazer o cálculo. Meu pai faleceu, ele tinha uma propriedade, ela tem um determinado valor, vai ser transferido por ITCMD, não vai ser ITBI. Quando eu compro a sua casa, é ITBI, é municipal. Quando você é meu pai, você morreu, vem herança, é ITCMD. Já é estadual. Imposto sobre transmissão de causa mortis. Aí é estadual e ele vai ter uma base de cálculo ali, isenta ou não, suscetível a isso. Então, olha só, nós estamos falando da obrigação acessória do imposto de renda. Mas antes ou concomitante a ela, paralela a ela, existe a obrigação acessória do Estado, que é a declaração para fomentar o ITCMD. Sim. Então, são 2 coisas distintas. Sim. Então, a sua pergunta, incide um tributo sobre herança? Sim. E ele, com a reforma tributária e com algumas reformas que já ocorreram, ele vem escalonando. Alguns estados brasileiros já atingem 8%, alguns são 4%. Entendi. E por aí vai. Gente, assim, o resumo da nossa conversa. Tudo que é questão de tributo, de finanças, é preciso buscar a orientação e fazer a contratação de profissionais. Sim, porque ela tem diversas variáveis. Eu tenho que avaliar. Às vezes eu estou perdendo dinheiro. Sim, às vezes você acha que, se você quer fugir do negócio porque acha que vai pagar um tributo, você está na isenção, mas você só tem que declarar e demonstrar a isenção. Claro, você vai ou ter que mergulhar na legislação, entender uma situação, se sujeitar a manusear os aplicativos para declarar isso, ou você vai contar com um profissional para te orientar. Mas aí é que nem no médico. Por exemplo, eu estou com dor no nariz, mas eu não quero falar que é no cotovelo para o médico. Adianta eu ir lá e falar, doutor, estou com dor no nariz e não no cotovelo? Sim. Não adianta nada. Você tem que procurar um profissional onde você vai lá, faz uma triagem inicial, sente-se confortável e colocar a sua peculiaridade, a sua intimidade para ele. Existe também a questão da confiança, né? Sim. Isso aí é conquistado ou no boca a boca, ou numa percepção, ou você, às vezes... Uma indicação, ou às vezes você já tem um contador, você sofreu alguma situação que você não gostou, ou que ele te lesou, ou que você acha que ele fez errado, você vai lá trocar uma ideia e às vezes alguém te indica que você gosta. Enfim, existem N situações. Estou falando, vai lá na L.Contabilidade, que eu sou milagreiro, eu sou o melhor, não estou falando nada disso. Sim. Mas é a evolução natural de qualquer profissão. Sim, legal. O assunto que a gente não poderia deixar de falar aqui, que foi um rebuliço no nosso início de ano, vamos falar um pouquinho sobre Pix. Pix. A gente sabe que houve muita conversa. Eu vi muito mais uma batalha política de lados, querendo um atacar o outro, ou um tentando se defender do outro, do que realmente, eu acho que questões financeiras, tributos, sei lá, como seja. Legal. O que você pode me falar sobre o Pix? Olha,
É legal, muito oportuna a pergunta, né? Eu estou devendo até para vários clientes que no rebuliço eles falaram, e aí, o que eu faço? Eu falei, ó, vou soltar um vidinho, vou orientar alguma coisa, e por N situações lá do operacional eu não fiz até agora. Então vamos dar uma palhinha Então, aqui. peraí. Então, se você quer saber sobre o Pix, olha lá, ó, agora, Bertone, Deli Ponto, sobre o Pix. Ó, algumas coisas são a minha visão e outras coisas são a situação da legislação vigente. Então, vamos lá. O Pix, tanto como TED, como DOC, como depósito, como boleto, é uma movimentação financeira de entrada e saída, seja da sua conta da pessoa física, seja da pessoa jurídica. A gente tem que lembrar que alguns anos atrás, se eu não tinha... Para mim ter uma conta bancária, não existia Pix. Eu tinha que fazer uma TED. Sim. Então, o instrumento Pix, ele é uma inovação tecnológica que veio sendo desenvolvido com parceria do Banco Central e os bancos. Só está no Brasil, né? Não, ela já tem algumas outras situações também correlacionadas, tá? É uma atualização tecnológica. Ela veio dar celeridade nas operações e reduzir o custo, porque uma TED, uma DOC era caro. Sim. Né? Hoje, tem bancos, pessoa física não cobra tarifa bancária de Pix. Então, vamos separar joio do trigo. Eu estou falando de tarifa bancária, a receita do banco. Não estou falando de tributo. O banco. O banco. Então, o banco. Eu mandei um Pix para alguém, eu fiz uma operação. Então, ela é sujeita a uma tarifação do serviço bancário. O Pix, pessoa física, não é tarifado. Ok. Ponto. O Pix, pessoa jurídica, depende da regra do banco. Então, sei lá, Caixa Econômica Federal cobra uma tarifa fixa ou porcentagem? Ela tem uma tarifa, um percentual. Eu vou falar do Banco do Brasil, que eu tenho certeza que eu vou falar. Da Caixa eu não lembro de cabeça. Mas o Banco do Brasil, ela limita o Pix, ela limita a tarifa do Pix a R$10. É um percentual. Então eu fiz um Pix lá, não lembro o percentual, mas eu vou pagar uma tarifinha. Mas eu fiz um Pix de 50 mil, vai ser um percentual? Não, ele limita a R$10, por exemplo. Ah, tá. Então, no máximo, ele vai ser percentual R$10. até um valor. Até um determinado valor. Sim. Cada banco tem, dentro das normativas do Banco Central, que é o órgão que rege as legislações, as normativas das instituições financeiras, ele dá uma anuência ali de flexibilidade. E aí é a política de marketing, de posicionamento estratégico de cada banco em relação a como ele vai tarifar. Entendido até aqui. Beleza? Agora o que estava assombrando o pessoal. Aí o pessoal fala, mas eu vou parar de operacionalizar por Pix, porque senão eu vou ser tributado. Mentira. A Receita vai me descobrir... Vamos voltar um pouquinho no tempo? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá em 2005, eu não lembro até quando foi, existia CPMF, Cobrança Provisória sobre a Movimentação Financeira. Então, quando você tinha uma entrada de recurso na sua conta, já vinha descontando. O banco fazia a mesma coisa que você faz na folha de pagamento, descontando INSS ou imposto de renda. Ele era obrigado a reter na fonte e repassar para o governo a CPMF. Uhum. Pela CPMF, o governo conseguia ter um monitoramento de quanto entrava na sua conta. Só que entrada de recurso não quer dizer nada. Por quê? Entrou dinheiro. Ele pode ser um empréstimo captado, ele pode ser uma devolução de um empréstimo que eu emprestei, ele pode ser um adiantamento de cliente que até por si só ainda não é tributado, ele pode ser um ingresso de recurso do sócio injetando dinheiro na empresa. N situações. Ele pode ser uma transferência de uma conta entre outra. Você tem uma conta os dois bancos que nós acabamos de mencionar aqui, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Né? Pode ser uma transitação entre essas duas contas. Enfim, nem toda movimentação ela é fatídica de base de cálculo de rendimento. Então, por exemplo, aquela história que eles falavam, fui fazer um churrasco comunitário e todo mundo fez o Pix para mim. Vai ser tributado. Não, eu vou ser tributado. Quantos churrascos você faz no mês e quanto que é essa vaquinha? Por mais que você faz churrasco todo final de semana. Seja todo mês e ganha R$1.000. Isso por si só não vai te causar. O Pix, o Pix não. A situação que ocorreu no começo do ano. E aí, eu tenho que ressaltar uma questão. Não foi nem no começo do ano, foi em setembro de 2024. Em setembro de 2024, antes disso, foi chamado todos os bancos, a Receita Federal, eles discutiram, investiram recursos para criar toda a sistemática para fazer essa obrigação acessória. Essa obrigação acessória, ela unificaria e unifica diversas obrigações acessórias
numa só, com um raio-x, sem quebra de sigilo bancário. Bertone, por que não quebra o sigilo bancário se o governo vai ficar sabendo quanto que eu movimentei na minha conta? Ela vai ficar sabendo a movimentação em valores totalizadores, não por operação e de onde veio e para quem foi. Então, Mensal? Depende. Se você atingir um patamar de valores, a partir daquele mês para frente ele declararia mensal. Independente. Aí olha só, daí tem um outro detalhe. Independente de ter atingido esse patamar ou não, de forma totalizadora anual, ele demonstraria saldo inicial, saldo final, total de entrada, total de saída. Então vamos lá. Eu sou rendimento assalariado, ganho 50 mil com você aqui, sou seu funcionário. Não tenho nenhuma outra fonte de renda. O Banco Central demonstra que eu tenho de limite de conta garantida, de limite nos cartões de crédito, de recurso captado, empréstimo, em financiamento. Está tudo lá dentro do registrado, dentro do Banco Central. Uhum. E isso é compartilhado entre os bancos, para eles analisarem o grau de risco. Na hora que você vai pegar mais o empréstimo, me apresente a sua declaração de renda, me apresente a sua fonte de renda, para ver se você tem capacidade de pagamento. Sim. Então, as instituições financeiras, elas já se resguardam com essas análises prévias. Uhum. O governo, ele também cruza dados, e ele quer cruzar cada vez mais dados para entender o comportamento financeiro e criar as políticas tributárias do estado, do país, do município, do estado, por aí vai. Né? Então, o cartão de crédito estaria dentro disso também. Por quê? Se eu gastei no cartão, eu vou pagar. Você não emprestou cartão de crédito para sua mãe nenhuma vez? Seu sobrinho? Por aí vai. Mas são valores que não vão ser expressivos. E você fugir de um patamar é que vai te chamar a análise por um algoritmo e falar, calma aí, não tem coerência com isso aqui. Aí alguém vai debruçar em cima dos seus números e fazer uma análise, dá para trás, dá para frente, ou te colocar numa seleção para analisar os próximos 2 anos. E aí eu vou verificar, esse cara aqui está se movimentando com isso. Aqui pode ter um crime organizado, aqui pode ter uma lavagem de dinheiro, aqui pode ter corrupção política, ele está usando o Felipe para receber o dinheiro de propina de governo. Entendeu? E aí eles vão criando um mecanismo para te monitorar e fiscalizar. Não necessariamente você vai pagar tributo por isso. Agora, se as suas finanças não podem ser analisadas pelo ente que controla a parte tributária, é sinal que você sabe que você sonega e que você não está confortável com isso. Então você não é arrojado, você só está usando um momento onde a receita ainda, você está no ponto cego da receita. E você só está incomodado que a receita evoluiu e vai te pegar. Então, praticamente, bateu 5 mil reais, não vai no dia 1º não vai chegar uma cartinha com o valor do tributo. Não. Vai depender do que você se autodenuncia e que as outras fontes de informações te autodenunciam. Então, não vai ser nos primeiros meses. Não vai ser, às vezes, nem nos primeiros anos. Eu vou te dar um exemplo. Regularização de imóvel de construção civil. Antes existia o SEI, você ia na prefeitura, solicitava o alvará de construção, apresentava a planta, ia lá, construía, você regularizava o habite, porque você quer entrar dentro da casa, você quer regularizar, verbar no cartório, e isso não era comunicável entre a prefeitura, o cartório e a Receita Federal, que quer receber o INSS da construção. Sim. Né? Ela criou um mecanismo, ela mudou de SEI para CNO. Na abertura, se você não abre o CNO, na hora que a prefeitura abre a construção, o alvará de construção, ela já entre aspas, cumpre uma obrigação acessória te autodenunciando. Olha, Felipe iniciou uma obra no bairro tal, área tal, sim, com uma construção unifamiliar de 200 metros quadrados. A Receita Federal fica quietinha, 4 anos e meio, ela fica quietinha. Porque antes, o que acontecia? Eu recolhia o IPTU por tantos anos, não regularizava a obra, na hora que a Receita quisesse me cobrar, ou na hora que eu quisesse regularizar isso, eu ia lá e falava assim, passou o período de você me cobrar, viu? Prescreveu a dívida, agora você não vai cobrar mais nada. Agora, ela criou um artifício de obrigações acessórias de cruzamento de dados para que ela não deixe isso acontecer. Uhum. Eu atendi um cliente semana retrasada em relação a isso. Falou, o que é essa notificação que eu recebi? Ela aparece o CNO, que ele nem abriu. Quem abriu? A
declaração da prefeitura, já falando a metragem, a prefeitura vem, já tem na notificação uma fotinha atualizada de como que está a fachada do seu imóvel, e ela fala, você tem 15 dias para regularizar, fazendo apuração parcial ou total da obra. Beleza, não vou entrar no meio da questão como que apura e tudo mais, mas só para te mostrar como as coisas vão evoluindo e usa o cruzamento de dados e a informação tecnológica a favor desse monitoramento tributário. Já acontece. A mesma coisa poderá acontecer com a movimentação financeira e cruzamento de dados. Por quê? Olha só que engraçado, tudo tem um fundamento. Por que, que o limite da movimentação foi anunciada como 5 mil? E essa norma foi revogada e ainda não foi atualizada. Sim. Mas com a revogação dela, retornou a obrigação anterior, a norma anterior. A norma anterior não era 5 mil, era 2 mil. Então, tudo bem que ela não traz o mesmo aparato e os mesmos cruzamentos de dados, mas em relação à movimentação financeira e não a PIX, que nunca foi PIX, em movimentação financeira, ela reduziu de 5 mil para 2 mil. Então, porque as pessoas, isso eu tinha visto, as pessoas ficaram com medo, eu vou fazer Pix acima de 5 mil. Aí o cara não fazia Pix, fazia TED. Primeiro, não é numa operação. Cartão de crédito. É na movimentação total. Sim. Do mês. Por que pessoa física é 5 mil? Se você pegar a tabela de isenção de imposto de renda, não com a tabela atualizada, mas com a tabela de 2024, dava 2.500 e pouquinhos reais. 2.500 vezes 2 dá 5 mil. Se eu ganho 2.500 reais líquido, pago aluguel, pago a minha faculdade, pago as minhas biritas, pago aquela festinha, pago a roupa, pago o supermercado e gastei 2.500 reais, quanto foi minha movimentação financeira no mês? Não sobrou nada. Não sobrou nada, 1.500? 2.500 de entrada, 2.500 de saída. Dá uma movimentação de 5 mil reais. Por que a pessoa jurídica é a partir de 15 mil reais? O MEI, ele tem uma movimentação de 81 mil reais ano. Se eu dividir por 12, dá uma média mensal de 6.750. Arredonda para 7. 7 vezes 2, 14. O MEI pode ter uma variação. Um mês ele faturou 8 mil, outro mês ele faturou 3. E por aí vai. Então, são parâmetros onde o governo, ele tem uma alta vontade de analisar o MEI e a pessoa que está ali próximo da faixa de isenção ou fala que não tem tributo. Por quê? Ele sabe que ali existe N situações onde tem uma receita que ela pode pegar um pouquinho de muitas pessoas, de milhares de pessoas, e isso impacta positivamente no recolhimento tributário. Né? Ah, mas coitado daquele motoboy que tem aquele segundo, aquele terceiro trabalho. Sim, mas coitado também daquele funcionário que trabalha, ele já sofre retenção na fonte e não tem nem como sonegar. A questão não é essa. A questão é, primeiro, todo mundo ter ciência, recolher, fazer a sua parte. Todo mundo fazendo a sua parte e unindo esforços para uma finalidade específica e honrosa, que é uma sociedade forte, unida, consistente, não geraria esse desconforto. Por quê? Gera desconforto porque eu vou parar de mamar deitado na leitoa. Entendeu? Nossa, eu vou ter que fazer uma nova engenharia. Isso aqui durou 10 anos, agora eu vou ter que criar um novo mecanismo de sonegação. Ou me adaptar à norma. Eu não entro nessa esfera, entendeu? Cada um... Eu tenho clientes que tributam 100% e vivem prósperos e não se preocupam com tributo. Né? Existem clientes meus que fogem de tributo que nem... Né? E aí? Cada um é cada um. O importante é você saber a regra do jogo. Se você quer burlar a regra, você, no mínimo, se debruçar e entender como funciona o mecanismo. Sim. Saber as consequências e o que está ocasionando. E outra, às vezes, aí na hora que você pega e abre o regulamento do imposto de renda, por exemplo, e fala as penalidades do crime tributário que você pode ensejar em relação a isso, a pessoa fica branca, perde a alma, recupera a alma e fala, nossa, e agora? Bom, e agora você quer mudar mesmo? A sua carga tributária vai ser assim, você pode fazer assado. E para trás? Você fez de propósito? Geralmente eu falo assim, você fez de propósito? Não tinha ciência. Eu falei, olha, Deus perdoa, não perdoa? Então, primeira coisa, não se preocupa com isso. Se acontecer,
parcela, ver o que O vai governo acontecer. ele é bom para isso, né? Eu, Assim, bom, não vou falar que é bom, mas ele traz as facilidades para a gente se arrumar. quando soltou a normativa do Pix, antes de ser revogado, e daí surgiu vários, é só fazer mimimi que é filhinho mimado, a receita volta para trás. O governo é frouxo. Ele pondera várias questões, se ele está certo ou está errado. Talvez se eu fosse governante, eu não teria voltado para trás na norma. Né? Mas eu não sou governante. Né? Mas vamos no foco. Os chefões da Receita Federal, na hora que soltaram as instruções, falou: olha, isso é só para a gente estudar e atualizar o comportamento do contribuinte. Por quê? O foco, o contingente de pessoas para fiscalização é pequeno. Então, a gente tem que racionalizar as ações. A gente trabalha com algoritmos, trabalha com situações para colocar as diretrizes da onde vai ter o foco. Sim. E, em momento nenhum, nós estamos querendo chegar lá e ser juiz de valor e tudo mais. Nós estamos fazendo um trabalho de conscientização. Então, a gente identifica isso, a gente chama, entende a realidade. Então, talvez eliminar as multas. Não estou falando que ele vai deixar de recolher o tributo com juros e multa. Pela ausência do recolhimento. O juros e multa, como eu te mandei a guia do Simples Nacional, você não pagou dia 20 de março, você sabe que se eu recolher, se você pedir recálculo hoje, vai ter os juros. Se você pedir dia 20 de maio, vai ter lá quase 20% de juro, de multa, mais a Selic acumulada de 2 meses. Isso aí é atualização monetária do tributo. Sim. A multa, que é o problema, é por uma tipificação, uma infração tributária. Olha, você infringiu a legislação, você ocultou o valor aqui, você não autorregularizou dentro do prazo. Então, além dos juros e multa, além de você recolher isso aí, eu vou te penalizar com 75% do valor da operação. Opa! Então, imagina só, você me vendeu essa água por R$100. 75 da operação é R$75. Você teve vários custos aqui, você não ganha R$100 aqui. Sim. Talvez você ganha 30. Você ganhou 30 líquido. Agora você vai ter que pagar o tributo que você não recolheu, você vai ter que pagar R$75 disso daqui. Tudo que você vendeu, você jogou no lixo mais um pouco. Olha o agravo. Entendeu? Então, é esses cuidados que às vezes tem que ter. E outra, às vezes as pessoas fazem isso porque fica, nossa, a carga tributária vê o impostômetro e vê a carga tributária de um regime tributário que não é a sua realidade. Ou de uma forma desfocada, assim, analisar os créditos tributários que aquele regime também dá. Analisa superficialmente a situação. Sim. Com planejamento, com estratégia, com acompanhamento e com maturidade, a gente consegue, talvez, fazer trabalhos onde a carga tributária não seja estrondosa. Independente da carga tributária, você saber fazer o seu preço de venda, saber se posicionar em relação aos seus clientes, em relação aos seus concorrentes, em relação ao seu mercado e embutir a carga tributária. Você sabe já na hora que você abre a boca para falar do seu produto, do seu valor, você já sabe quanto vai ser sua margem de contribuição. Sim. Já livre do tributo. Já vai embutido. Agora, eu vendo por R$100, depois eu vejo com o meu contador quanto vai dar? Tá fatigado ao fracasso. Sim. Bertone, é assim, quem tem dúvida, a N-Ponto hoje, ela sana as dúvidas também, antes de começar os trabalhos? Sim, por todos os canais que a gente tem hoje nas mídias sociais, seja pelo Instagram, pelo Facebook, pelo site, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo e-mail, você pode entrar em contato, se apresentar, falar que tem uma dúvida, passar lá, querer marcar um horário. O atendimento preliminar a gente nunca cobra, a gente tenta entender a situação e coloca uma proposta de trabalho mediante o que você vai apresentar. Né? Muitas pessoas, por exemplo, o MEI, tudo às vezes começa do MEI. Eu tenho um cliente que começou em 2012 como MEI e hoje ele fatura mais de R$300 mil por mês. Então ele começou como MEI, é o mesmo CNPJ, ele foi evoluindo. Sim. Tem coisas que começam pequeno, tem coisas que já começam grandes, tem coisas que são vedadas a entrar no meio. Acompanhado por vocês. Mas muitos contatos que a gente tem, boas parcerias, começou de um MEI, começou de uma simples declaração anual que você precisava tirar uma dúvida, e aí foi surgindo uma situação, foi surgindo outra.
você foi evoluindo, a gente foi acompanhando e as coisas acontecem. A gente está caminhando para o final aqui, esse bate-papo, e, gente, sinceramente, eu tenho um monte de perguntas aqui para fazer, mas o tempo não nos deixa, já até passou um pouco do tempo que a gente tem combinado com vocês, mas eu queria saber um pouquinho para a gente finalizar sobre a Nippon. Né? É uma empresa hoje que atende a nossa cidade local aqui, Espírito Santo do Pinhal, mas se você é da região, aí eu queria saber, até onde vocês atendem? Olha, hoje a gente atende muitas cidades do leste paulista e sul mineiro, tá? Senador Amaral, Poços de Caldas, Andradas, Caldas, Bitinho de Minas, São João da Boa Vista, Estiva Gerbe, Jaguariúna, Mojimirim, Mogi Guaçu, Espírito Santo do Pinhal, Albertina, né? Jacutinga. E para esse pessoal, qual que é o leque de serviços hoje? Olha, nós temos os serviços tradicionais contábeis, né? Escrituração fiscal, folha de pagamento, a parte contábil, né? Mas agregando diversas outras situações. Já nesses serviços tradicionais, a gente já tem uma abordagem diferenciada. A gente tem serviços de análise estratégica, gestão tributária, gestão operacional, estratégica, serviço de BPO financeiro. Nós somos agente de registro, certificado digital, CPF e CNPJ. Fazemos, eu falei, né? O BPO financeiro, para quem não sabe, é terceirizar a parte administrativa financeira da sua empresa. Então, às vezes, é um percalço. Nossa, que coisa mais gostosa que faturar, emitir a nota fiscal, boleto para você receber do seu cliente. Para muitos empresários nossa, eu sempre faço no gargalo, nossa, eu faço errado, aqui isso me toma um tempo, aí eu faço errado ainda por cima. A gente faz esse trabalho parcial ou total. Legal. São módulos que a gente faz conforme a sua necessidade interna, né? E isso com planejamento. Tem clientes que adquirem, inclusive, a gestão empresarial, onde a gente vai acompanhando, vai participando das tomadas de decisão, vai compilando as informações quantitativas e qualitativas da empresa para que a gente, com dados, possa falar, olha, você está aqui, isso aqui está sendo interessante, mas isso aqui está te segurando aqui e aquela alavancagem não está dando resultado por causa disso. Tá? Numa outra conversa que a gente teve, eu gostei de um assunto. A Nippon hoje ela pode nos ajudar a decidir, ter uma tomada de decisão sobre um investimento. Sim. Né? Eu preciso fazer um aporte aí, um empréstimo, para mim alavancar minha empresa. Vocês auxiliam. Sim. A gente analisar o projeto, o investimento, analisar o seu cenário hoje, o que você almeja com isso. Desde uma linha industrial que você vai trocar o maquinário para melhorar a quantidade de produção com custo, reduzir o custo pela quantidade produzida, mas aí a gente te alerta algumas situações. Você tem demanda para isso, como que o mercado está. Vocês vão fazer uma análise sobre isso para ajudar o cliente. A gente ajuda o cliente a levantar essas informações para tomada de decisão, criando cenários. Né? Precificação também? Precificação, sim, né? Porque daí a gente, escriturando a sua empresa, sabendo as variáveis dos tipos econômicos que você já tem dentro do seu próprio negócio, a gente te orienta a fazer a precificação e abordando, no mínimo, 2 abordagens de formação de preço de venda. O pessoal, às vezes, gosta muito do markup. Né? Eu utilizo o markup porque eu pego o meu custo e aplico 60%. Legal. De início, é alguma situação para você já não ficar desfavorecido. Sim. Mas você precisa Seria meio que uma regrinha de 3 aí? Mais ou menos. Só que, às vezes, a falta de detalhamento, você ganha muito num produto e não vende ele porque ele está com um preço não muito acessível e também está perdendo dinheiro em outro com esse markup porque os custos indiretos consomem toda a margem daquele produto. Então, uma margem de contribuição não te cega em relação à análise. Uma das dicas que a gente pode dar. Algo que você citou também aqui, saber enxergar o público-alvo, o nicho. Não é nada nunca é uma coisa isolada, Felipe, porque existe a sua realidade, onde você está. Se você quer mudar esse cenário, tem um caminho a percorrer. Você não dá um salto de lá para lá do nada. Né? Às vezes você vai descontinuando alguns produtos, agregando outros. Você não faz também um corte, uma ruptura abrupta. Né? Então, para a gente finalizar nosso bate-papo, que foi sensacional. Gente, calma, vai ter outras conversas, com certeza. Já vou te adiantar para vocês, na revista Valorize,
a revista que gerencia esse podcast. Vamos ter agora dicas de contabilidade para vocês, né, vindo da Ele Ponto, né? Então, assim, ligadinhos na revista Valorize, nas redes sociais, para a gente fechar com chave de ouro. Tu não é o cara que fica andando de helicóptero, mas por que Ele Ponto, o nome da empresa de vocês hoje? L ponto conota o local onde o helicóptero ele inicia ou termina o voo, né? Então, a gente tem um emblema, né, o logo, onde ele representa várias questões. O próprio símbolo do L ponto, que é o H no círculo, né? Só que o H ele já está intrínseco aqui no meio, Sim. com um gráfico de barras demonstrando um crescimento econômico. Né? Demonstração de resultado de exercício, as análises econômicas da empresa. Né? O ciclo aqui, geralmente ele é completo, né? Ele é completo. Né? E ele está interligado com uma metodologia da administração que chama PDCA. Né? É um ciclo de melhoria contínua. Né? Você sempre vai estar planejando, analisando, revisando, controlando e revisando sempre continuamente seus processos para que você identifique as oportunidades, as fraquezas e faça diversas questões para que seu negócio esteja sempre atento e mutável de uma forma sustentável e alinhado às políticas que você tem no DNA da sua empresa. Né? E por que a gente deixou aberto uma das 4 fases aqui? Para demonstrar que você não precisa estar limitado aquele ciclo que você conquistou agora e está funcionando. A partir do momento que você conquistou isso, você tem que se preparar para uma nova abrangência. Então, não ter a limitação. Né? E por que ele ponto? Né? Com toda essa simbologia, você quando faz um voo panorâmico, você tem uma perspectiva diferente do seu próprio negócio. Sim. Por exemplo, você pega o carro, sai daqui e vai para sua casa. Você vê na perspectiva plana, né? Vendo as mesmas questões. A partir do momento que você levanta o voo panorâmico, você vê o seu negócio, os seus concorrentes e toda a possibilidade dos clientes e negócios e correlações do meio que você está inserido e você não via na mesma perspectiva. E isso te dá diversos insights para que você vá criando novas políticas. Ou seja, você não fica à deriva do seu negócio. Tem muito empresário que corre para lá, corre para cá, faz de tudo e não vê resultado. Mas você está tendo visão, está contratando um voo panorâmico para identificar as oportunidades que você vai visualizar, ou você mesmo faz esses voos de vez em quando, ou você está boiando a deriva e a correnteza, a concorrência e os fatores adversos é que vai tocar no barco e você, guerreiro como sempre, não deixa a boia virar, não é nem o barco, é menor. Você não deixa a boia virar, mas você está à deriva ali boiando. Ou seja, você não controla. Às vezes você atinge até um sucesso, mas... Desculpa falar, mas às vezes foi o acaso, foi sorte. Né? Foi a incapacidade do seu concorrente e foi mais o brilho da sua pessoa, não do seu negócio. Exatamente. Às vezes o seu carisma atingiu uma eficiência maior do que o seu planejamento estratégico. Show de bola! E esse foi Bertone, da L Ponto Contabilidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Vai ter mais conversa, como eu disse, estaremos juntos aí na revista Valorize. Faltou muita coisa. Foi uma salada, né? Espero que agora a gente vai separando as situações e dando doses homeopáticas. Exatamente. Gente, então vocês sabem, se vocês precisam organizar a vida, né, financeira, né, a parte de contabilidade, parar para analisar, ter uma visão panorâmica, fale com o pessoal da L Ponto, né, que com certeza vão te ajudar. E para finalizar, lembrando de auxílios aí, nós temos um patrocinador que cá entre nós, por ser meu e da Larissa, mas tem uma equipe sensacional. Hoje é G7 Publicidade, vem fazer um trabalho sensacional na nossa região, tanto na parte do on, do off, né, gestão de redes sociais, criação de sites, websites, toda essa parte de tráfego pago. Conte com a gente, que com certeza essa união de um bom marketing estratégico e uma boa saúde financeira, você vai decolar. E para pousar já sabe, o Ele Ponto tá aí. Obrigado, pode valorizar.